Olá pessoal, estamos aqui para tratarmos das novidades aí relacionadas ao novo Fundeb e relacionamos aqui alguns pontos importantes, seriam 8 pontos importantes, oriundos da Lei 14.113, Lei do novo Fundeb, aprovada aí no dia 25 de dezembro agora de 2020. São pontos importantes que devemos ter bastante atenção. Alguns desses pontos já constavam da própria emenda constitucional, emenda à Constituição número 108, né, também do ano passado, do meio de 2020, e outros são da própria regulamentação da Lei 14.113, que é a lei do novo Fundeb. Tá? Então vamos começando aqui a falar um pouco sobre cada um desses pontos e eventuais situações. A gente sugere que sejam direcionadas ao próprio Sindicato APO, que a gente estará aí à disposição para questionamentos futuros. O primeiro dos pontos já estava previsto na Constituição, na emenda à Constituição número 108, que é o Fundeb agora se torna um mecanismo permanente de financiamento da educação. Antes previsto para ter um fim no dia 31/12 de 2020, agora o Fundeb torna-se aí permanente, texto constitucional, o que foi um dos principais motivos pelos quais iniciou-se a discussão em 2015 da PEC número 15 de 2015. Segundo ponto, e muito importante também, motivo do início da discussão, são os novos recursos previstos aí pelo Fundeb em 3 modalidades. Recursos previstos através do valor aluno anual fiscal, que é o Fundeb que já existe atualmente. Recursos previstos pelo valor aluno anual total, que aí já seriam novos recursos, novos aportes do governo federal via complementação VAAT, né, que é valor aluno anual total, e uma outra parte de recurso adicional também previsto a ser repassado pelo governo federal mediante resultados, daí o nome VAAR, valor aluno anual por resultados. Portanto, teremos aí, a partir de 2021, 2 fontes de complementação da União, a complementação tradicional já existente aí até 2020, complementação VAF, né, dada agora essa nomenclatura, a primeira complementação nova, a do VAAT, que já se inicia agora em 2021, e uma segunda complementação nova, que é a complementação da União VAR. Esse R vem de resultados, portanto serão criados aí indicadores no decorrer desse ano, e esses indicadores serão divulgados e obviamente serão os indicadores suficientes para medirmos os resultados aí dos entes federados a nível de Brasil e repassarmos, mediante resultados, novos recursos do Fundeb. Essa modalidade de valor aluno anual por resultados só começará a trazer novos recursos a partir do ano de 2023. Então, o que temos de novos recursos para 2021 são oriundos aí do valor aluno anual total, o VAT. Esse valor aluno anual total considera o seguinte critério: receberá mais recurso aqueles entes federados que mais precisam de recursos. E aí no bolo desses entes estão estados e municípios, né? A gente sabe que governos estaduais e capitais ou grandes cidades com grande desenvolvimento econômico precisam menos de recursos para fazer a educação a nível do comprometimento, a nível do investimento constitucional de 25% do que os pequenos municípios. Então, a nível de receitas novas, desse complemento do VAAT, os grandes beneficiários serão, sim, os municípios, os menores municípios, né, excluindo aí capitais e municípios de maior pujança econômica. Deve-se dizer também que a nível da complementação que já existe, a nível do Fundeb que já existe, haverá, a partir de 2021, uma consideração diferente de como contar as matrículas. Isso trará um benefício grande, financeiro principalmente, para governos estaduais que detenham matrículas, um número considerável de matrículas em tempo integral do ensino médio voltado à educação profissional, que é o caso do estado do Ceará. Essas matrículas serão contadas duplamente. Por terem essa contagem dupla, então essa reformatação fará com que
o governo do estado do Ceará receba uma fonte de recursos importante aí, adicional, no ano de 2021, tá? E os municípios também recebam, não oriundos dessa reformatação, mas oriundos do novo recurso a ser repassado via complementação VAT do governo federal. É importante dizer que essa nova leva de recursos, aí falando desse segundo tópico de novidades da complementação da União, ela tem uma gradação, né? Hoje, o governo federal coloca 10% de tudo aquilo que estados e municípios investem no Fundeb, a nível nacional, né? Se a nível nacional, para ser bem assim aproximado, estados e municípios colocam aí 160 bilhões, então a União chega com 16 bilhões, que é 10% de 160, a mais como complemento. Nessa lei do novo Fundeb, a União vai colocar 13 pontos percentuais além dos 10 que ela já coloca. Então o complemento sai de 10 para 23%, mas haverá uma gradação, como eu falava. Vai sair de 10 para 12 em 2021, e daí saltaremos para 15 em 22, 17, 19, 21 e 23% atingiremos no ano aí de 2026, quando chegaremos ao ápice do ingresso dos novos recursos da complementação da União. Vamos partir agora para o terceiro ponto de novas utilizações. Haverá novas subvinculações aí previstas na Lei 14.113 do novo Fundeb. Agora deixa de existir a vinculação de 60% para os profissionais do magistério e passa a existir uma subvinculação em que os entes federados como um todo, governos e municípios, são obrigados a investir no mínimo 70% para os profissionais da educação como um todo. Aí exclui-se a subvinculação magistério e entra aí a subvinculação profissionais da educação como um todo, no mínimo de 70%. Dos novos recursos repassados pelo governo federal via complementação VAT, aquela primeira complementação de novos recursos do qual falei há pouco, 50% serão direcionados para a educação infantil e 15% serão direcionados para investimentos. A gente tem aí um déficit de atendimento muito grande, principalmente na creche, déficit esse que chega aí a quase 65% das crianças de 0 a 3 anos, e que há uma necessidade flagrante de maiores investimentos e de maior direcionamento de recursos, daí o motivo pelo qual se criou essa subvinculação da educação infantil e também a subvinculação do investimento. Só voltando um pouco, a subvinculação dos 70% dos recursos do Fundeb novo para os profissionais da educação como um todo, esses 70% não serão sobre a totalidade dos recursos do Fundeb, mas sobre a totalidade, excluindo dela os recursos que virão pelos resultados, aqueles que eu disse que só virão a partir de 2023. Trocando em miúdos, o que entrar em 21 e 22, 70% disso no mínimo devem ser direcionados para os profissionais da educação, e a partir de 2023, 70% do que entrar, excluindo o que vier através de repasses oriundos de critérios de resultados, também serão direcionados aí para os profissionais da educação. O quarto ponto de novidade é que haverá novos fatores de ponderação. Até hoje, o que divide as ponderações é apenas etapas, modalidades de ensino, né? O aluno do ensino fundamental urbano, né, dos anos iniciais, conta 1, que é a base de contagem de matrículas, e aí você tem toda uma diversificação. Por exemplo, o aluno da educação de jovens e adultos conta 0,8, o aluno do tempo integral, seja ele ensino médio ou ensino fundamental, conta aí 1,3, o aluno da educação especial conta 1,2, por aí vai. A partir de 2021, com o novo Fundeb, aliás, a partir de 25 de dezembro de 2020, criou-se aí uma nova leitura dessas ponderações, em que serão inseridos 3 fatores importantes: o nível socioeconômico dos educandos, indicadores de disponibilidade de recursos para a educação de cada ente federado
indicadores de potencial de arrecadação de cada ente federado, né? Dizendo aí uma mensagem clara: aqueles que não utilizarem o seu potencial de arrecadação, aqueles que abrirem mão de cobrar seus impostos, né, seus impostos municipais ou seus impostos estaduais, no caso de governo, serão penalizados, entre aspas, aí, nessas ponderações. Estas ponderações novas não passam a valer em 2021, creio eu, até pela forma, né, pelo tempo de aprovação, entre o tempo de aprovação da lei, que foi 25 de dezembro, e a já implantação do novo, que seria no começo de 2021. Então, eu acho que criou-se uma janela muito lúcida de que não seriam considerados essas ponderações em 2021, mas a partir de 2022 e na vigência do novo Fundeb, elas serão consideradas e pesarão bastante no aspecto socioeconômico e também no aspecto de responsabilidade fiscal dos entes federados em cobrarem os seus próprios tributos estes que fazem parte da cesta de 25% mínimos de investimento em educação, conforme prevê o artigo 212 da Constituição Federal. O quinto ponto importante é sobre a comissão intergovernamental. Existiu uma comissão, sempre existiu essa comissão, que delibera a respeito das ponderações, por que a creche conta um determinado valor ponderação, por que os anos iniciais do ensino fundamental urbano conta aquele determinado valor. Essa comissão sempre existiu para definir apenas isso, e alguns outros aspectos que se perderam no decorrer da vigência do Fundeb, podemos chamar assim de Fundeb antigo, como por exemplo aquela situação em que, se os municípios não pudessem pagar o piso, ou se os governos não pudessem, poderiam acessar o MEC, né, de modo a receber eventual complementação do governo federal, coisa que quem definiria seria essa comissão, e acabou perdendo o objeto. Portanto, foi uma comissão que, durante a vigência do antigo Fundeb, tratou especificamente de ponderações de matrículas. Esta comissão agora ganha, a partir de 2021, novas atribuições. Ela começa a fiscalizar esses indicadores de níveis socioeconômicos de educandos, indicadores de potencial fiscal, de arrecadação dos municípios, indicadores de disponibilidade de recursos para a educação, indicadores que serão criados e gerados no decorrer de 2021 pelo INEP, tá? E que serão disponibilizados do INEP a esta comissão, e esta comissão, pela sua composição plural entre secretários municipais de todas as regiões do Brasil, secretários estaduais também de todas as regiões do Brasil, Ministério da Educação, enfim, por essa composição e pela experiência na ponta na questão de prover o serviço educacional e dos grandes diálogos, ela tem todas as condições de questionar essa elaboração e divulgação dos dados pelo INEP. Então ela vai ter esse papel, e o papel também de mensurar os custos de cada etapa, modalidade de ensino, de acordo com a referência, que vai ser o custo aluno qualidade, já previsto na própria emenda da Constituição número 108. Então é uma comissão que vem, digamos assim, mais fortalecida em termos de atribuições, e uma comissão que será muito importante no decorrer das explicações, dos repasses e dessa situação aí do novo Fundeb. O sexto ponto, sobre o Conselho do Fundeb. O mais importante disso é que ele continua com as mesmas atribuições, mas amplia a sua composição, entrando aí principalmente representantes de indígenas, quilombolas e de organizações da sociedade civil. Basicamente seria essa a alteração. Terá algumas vantagens, porque esse novo Fundeb traz algumas obrigações aí para os entes federados em relação à transparência. Então o Conselho será facilitado nesse sentido, o trabalho do Conselho será facilitado, tá? Sétimo ponto, exatamente sobre essas novas obrigações. Além do aumento de obrigações relacionadas à transparência propriamente, há uma obrigação importante que embora não haja prazo para isso na própria lei, por exemplo, a lei do piso salarial do professor, ela previa um prazo limite, que era 31 de dezembro de 2009, para que todos os entes federados atualizassem ou elaborassem, para aqueles que não tinham, os seus planos de carreira dos profissionais do magistério.
Esta lei do novo Fundeb traz a obrigatoriedade da elaboração de planos de carreira para os profissionais da educação como um todo, não só apenas para os profissionais do magistério, embora haja a lacuna de não ter uma data limite para que os entes elaborem esses planos falados aí nas disposições finais da Lei 14.113. Para finalizar, o oitavo e último ponto importante aí tratado na Lei do Fundeb é a transição. Estamos no ano de transição, 2021 é exatamente o ano entre o antigo e o novo Fundeb. Os entes federados como um todo, tanto o governo como governos como municípios, recebem os seus repasses de Fundeb nesses 3 primeiros meses, de janeiro a março, com referência aos coeficientes, ou seja, as matrículas que foram base para os repasses de 2020. Então é como se eles estivessem continuando no antigo Fundeb até 31 de março deste ano. Ao findar 31 de março, a partir de 1º de abril, todos os entes começam a receber os repasses com as considerações de matrículas do novo Fundeb, e aí haverá um ajuste do Fundeb, aquele ajuste para ver quem recebeu a mais ou a menos no ano anterior, em abril deste ano, relacionado ao Fundeb antigo, e haverá um ajuste em maio deste ano, relacionado às considerações da legislação do novo Fundeb. Tá? A partir apenas de 31 de julho, embora o Fundeb já comece a ser repassado sob as referências da lei do novo Fundeb em 1º de abril deste ano, só a partir de 1º de julho de 2021 é que os municípios, principalmente porque são os maiores beneficiários, passarão a receber novos recursos relacionados à complementação nova, já mencionada por mim aqui, que é a complementação do valor aluno anual total, VAAT. Os estados, e principalmente o governo do estado do Ceará, já começam a receber recursos a maior a partir de abril, pois a partir de abril já estaremos regidos pela nova lei do Fundeb, A lei já vigora, é óbvio, ela foi aprovada em 25 de dezembro de 2020, mas os repasses propriamente, seus efeitos financeiros, eles iniciam em 1º de abril de 2021, não ainda dos novos recursos, mas a redistribuição, as considerações de matrículas duplas, por exemplo, terão interferência já nos repasses do governo estadual para agora, abril de 2021. Então, ficam aí as observações relacionadas aos 8 pontos que considero os mais importantes aí previstos por essa lei. E meu muito obrigado pela atenção de todos. Estamos sempre aqui à disposição do Sindicato APEOC e à disposição dos profissionais da educação para dirimirmos aí questionamentos e podermos estar sempre trazendo conhecimento, trazendo discussões em prol aí da educação do Estado do Ceará e da educação do Brasil. Meu muito obrigado a todos e um bom evento.